Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está vendo. Desejo que você tenha um excelente dia, uma abençoada tarde, noite. Dando continuidade na nossa leitura bíblica, peço que você pegue sua Bíblia, para o vídeo, busque a Bíblia e vamos acompanhar junto, tá? Dando continuidade hoje em Mateus capítulo 6. Pega a sua Bíblia e vamos ler juntos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a prática da justiça. Nós não, Jesus, né? Vamos só ler o que ele já deixou escrito. Então vamos lá. Capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmolas, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles receberam a recompensa. Tu, porém, quando dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui o Senhor Jesus, ele traz para nós, ele nos indaga essa questão, né? Quando a gente for fazer o bem, seja uma esmola, ou seja, ajudar alguém, ele fala para a gente fazer no secreto. Porque o Pai que vê em secreto vos recompensará. E não é só pela recompensa, né, gente? É realmente para fazer aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. Que a sua mão direita não mostre para a esquerda o que foi feito. É claro que o evangelho precisa ser levado, né? Precisa ser ensinado. E muitas vezes a sua experiência, aquilo que você pratica, serve de exemplo para o outro. O Pai sonda o nosso coração, né? Ele sonda a intenção do nosso coração. E nada passa desapercebido dele. Então, aqui ele nos exorta para tomar cuidado com isso, né? Então, aqui no capítulo 6, ele fala para a gente guardar, de exercer a nossa justiça diante dos homens. Olha o quanto eu sou justo, olha o quanto eu sou bom. Isso não é mais do que a obrigação de um cristão, né? É ser justo, é olhar para o outro com amor, é cuidar, é zelar, é ser realmente uma mão que levanta o teu próximo quando ele cai ou quando ele está no momento difícil. E não é só esmolas, tá? Porque às vezes é dar uma palavra amiga, é ler um versículo bíblico juntos, é orarmos juntos, tá? Então aqui o Pai fala sobre essa prática da justiça, que o Senhor já recompensou aquele que fez o bem, mas não se exalte por isso, não toque trombetas como fazem os hipócritas. Os hipócritas faziam o que? Olha como eu sou bom, né? Ou quando ia dar uma oferta no templo, fazia questão de mostrar, olha a minha oferta que eu estou levando. Mas pode ter certeza que o Senhor já os recompensou. E isso aqui não é bom. O Senhor não se agrada quando a gente faz uma coisa para ser visto. Não devemos procurar ser visto pelos homens, mas sim pelo Pai, que está assentado no mais alto e sublime trono, tá? Continuando, gente, é continuidade, tá? E agora nós vamos pro versículo 5. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo tanto falar, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades, antes que vos peça. Aqui o Senhor exorta sobre a gente também orar para ser visto, tá? As nossas orações devem sim ser destinadas a Deus, mas não para serem vistas pelos homens. Aqui o Senhor exorta essa questão. Não é quando você está na igreja e vocês dão as mãos e oram juntos, não. Aqui o Senhor fala sobre aquele que quer se mostrar superior aos outros, né? E quer fazer aquelas orações longas na praça para ser visto, né? Aqui quando o Senhor fala praça, ele fala em lugar de visibilidade. Então aqui ele está ensinando como se deve orar. Quando for orar, feche a porta do seu quarto e ore em secreto. O Senhor que ouve e vê em secreto a sua oração, te responderá. E aqui ele fala sobre repetições, né? O nosso pai, gente, é como nós aqui, ó, estamos conversando. Então não teria problema nenhum você fechar a porta do teu quarto e conversar com o teu pai. Não ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? Imaginou se eu viesse aqui conversar com vocês e ficasse repetindo a mesma frase 10, 50 vezes? Que diálogos nós iríamos estabelecer? Nenhum. O nosso pai ensina nós a lermos, a entendermos e a conversar com ele. Sabe, quando você teve um dia difícil e você chega na tua casa, você fecha a tua porta do teu quarto ou de um lugar que você tem aí, uma salinha de oração, né? E você se achega ao seu pai. E você fala, hoje não foi fácil, hoje aconteceu isso, tá doendo uma determinada situação, né? À espera de algo, não sei, mas o Senhor sabe. E Ele nos chama a essa conversa lúcida, a essa oração lúcida. O homem pode ouvir a sua oração, mas o homem não pode fazer nada por você. Para que você quer reconhecimento de um ser que é como nós, mortais, né? Mas o imortal, o ser superior, que é Deus, é Ele que vai ouvir, é Ele que vai te auxiliar e te ajudar. Então, não busque ser visto por homens, tá? Lembrando que essa exortação, gente, está em Mateus, do capítulo 5 ao 8 agora, tá? Como se deve orar. Deus dá para nós uma diretriz. Aqui ele fala também sobre a oração. Portanto, no capítulo 9, no versículo 9, gente. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens nas tuas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Aqui, gente, o Senhor Jesus deixou para nós um norte de como orar e também algumas exortações. Se você não perdoa o teu próximo, o vosso Pai também não vos perdoa. É bíblico e está em Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Aqui tem um código muito importante sobre o perdão. O perdão, gente, é uma decisão, não é um sentimento. Tem gente que fala assim, mas eu não sinto de perdoar. Você não tem que sentir nada, tá? Você tem que tomar a decisão. Eu escolho perdoar. Mas a pessoa não merece. Claro que não merece. Se merecesse, não precisaria de perdão. O perdão é para quem não merece mesmo, tá? E é muito importante que a gente perdoe, para que o Pai nos perdoe também em nossas ofensas. Aqui o Senhor Jesus deixou um piloto, mas lembrando, é um modelo de oração, que é muito importante, que é o Pai Nosso, né, gente? Tão conhecido aí, uma oração universal. Porém, não podemos esquecer que o nosso Pai nos ouve. Ore o Pai Nosso. Se você tiver dificuldade, está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 15, tá? Leia lá o Pai Nosso. Porém, não esqueça, agradeça tudo que o Pai tem feito, mas também faça reconhecido para Ele tudo aquilo que você precisa. Tudo, absolutamente tudo. Você não é órfão, você tem um Pai. E o Pai é nosso. Mais uma vez eu reforço. O Pai não é meu, não é seu, é nosso, tá? Fecha a porta do teu quarto, fala com Ele. Eu não tô aqui pregando religião, eu não tô aqui pregando que uma santidade fora da realidade. Gente, eu sou ser humano como você, nós somos iguais, somos seres humanos, sugestíveis a erros, falhas, mas a gente deve buscar a face de Deus diariamente, porque Ele é a nossa rocha e a nossa força, né? Continuando, o Senhor Jesus fala lá no versículo 16, como jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui o Senhor exorta sobre a questão do jejum. Gente, o jejum é uma prática muito, muito poderosa. Porém, aqui Jesus já fala, veja bem, quando jejuardes, não mostrei contristado. Sabe aquela pessoa que fica abatida e conta para todo mundo que está jejuando? Esse jejum, e Jesus fala, hein? Desfiguram o rosto, porém eles já receberam a sua recompensa. Porque o jejum, gente, ele é muito forte, ele é poderoso. O jejum faz a gente andar bem próximo de Deus. A gente fica mais sensível à palavra do Senhor, mais sensível à voz de Deus. Existem algumas questões que a gente faz o jejum, não é para mudar o coração de Deus, mas é para que a gente possa conseguir entender o propósito de Deus, né? A gente tem Esther que jejuou pelo povo na Bíblia, alguns dos exemplos. Nós temos Daniel, né, que jejuou 21 dias e conseguiu, né, obter a bênção que ele precisava. E Esther precisava que o povo dela não morresse, né, não passasse por aquela questão, aquela injustiça que estava acontecendo. E ela fez o jejum de 3 dias e também alcançou a bênção de Deus. Então o jejum, sim, o jejum ele nos torna mais sensível a entender o propósito de Deus. Porém, quando o meu jejum não está alicerçado em fazer para Deus e sim para ser visto pelos homens, não acessa o coração de Deus, não acessa a bênção. Então nós temos que ser sábio. Quando Deus fala aqui, quando jejuardes, né, unge a cabeça e lava o rosto, né? Por que é para lavar o rosto? É porque você tem que estar bem, né? Não ficar, eu tô jejuando, eu tô muito cansado, eu tô muito fraco. Não é para isso o jejum. O jejum é entre você e Deus, é uma ligação direta. Se você quer ser visto pelos homens por um sacrifício que você está fazendo para Deus, não terá acesso, tá? Então aqui Jesus exorta, quando jejuardes, lava o rosto, unge a cabeça,
Para que o quê? Para que não queira ser visto pelos homens, e sim ao Pai. O Pai que vê o seu jejum já vai te recompensar. É bíblico, gente, é bíblico, tá? Porém, da forma correta. Jejum não é brincadeira. Não é uma coisa que você faz assim e posta no Instagram, no Facebook. Não é esse o intuito. O intuito não é esse. A não ser que você poste para influenciar outras pessoas a jejuarem, né? Estamos em um propósito de jejum. Porém, o Senhor exorta. Ele exorta e puxa a nossa orelha, para que a gente, quando fizer, não se mostre aos homens, e sim ao Pai. E tanto que ele exorta, lava o rosto, unge a cabeça, certo? Ungir aqui a cabeça pode ser o quê? Ungir é consagrar, né? Esse jejum a Deus. É ser separado, é ser consagrado. E lavar o rosto é o quê? Estar bem. Ninguém precisa saber. É um segredo seu e do Pai. Se tiver um propósito na igreja, glória a Deus, faça, graças a Deus. Porém, não para ser visto pelo homem, mas para ser visto pelo Pai. Vamos lá, versículo 19. Os tesouros do céu, no céu, né? Lembrando que com o fim de não... Lá voltando no jejum, tá? Com o fim, com a finalidade de não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu Pai em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Os tesouros do céu, no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Essa palavra o Senhor fala sobre pessoas apegadas a só as coisas daqui. Não que você não possa ter uma poupança, né? Até porque isso é sábio. Você ter um dinheirinho guardado, uma reserva, né? Você ter o nome, buscar ter o nome limpo, assumir o compromisso e honrar os seus compromissos. Para isso, é claro que você precisa trabalhar, ter um dinheiro, poder, né, administrar a sua renda. Isso é bíblico e é louvável, tá? O problema é quando você começa a ter, e o dinheiro passa a ser o teu Deus e não o seu empregado. Aí é um problema. O dinheiro é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Se o dinheiro mandar em você, você começa a servir ele. E aí a sua vida passa a viver em função do dinheiro. E aí é o problema. Deus quer que você tenha condições boas, que você viaje, que você usufrua do dinheiro que você ganha. Dinheiro limpo, sem passar ninguém para trás. Dinheiro, sabe, que é seu mesmo, que é direito, que você come do suor do seu rosto, da bênção que o Senhor te manda, sem passar ninguém para trás, sem dar prejuízo para os outros. Esse dinheiro é lícito e é dom de Deus que o homem prospere. O problema é quando você pega esse dinheiro e começa a fazer dele o seu Deus. Sabe? Aquelas pessoas que vivem em função do dinheiro, trabalham, querem zero a mais na conta e não usufruem, não fazem uma viagem com a tua família, não jantam fora com a sua família, não usufruem daquilo que o Pai deu para eles, mas só acumulam. Jesus chamou essas pessoas de louco. Até tem uma parábola que a gente vai ver mais à frente, que ele fala: louco, não sabe que essa noite pedirá a tua alma? E o que tem preparado aqui para o céu? O que tem preparado aqui para o reino? Porque só pensou o quê? Nas coisas daqui. Gente, o homem vive muito pouco aqui. Se o homem chegar a 100 anos, a que condições ele chegará a 100 anos? E muitas vezes ele passa a vida servindo ao dinheiro, né? E não sendo rico com as coisas do alto. Às vezes vê um irmão passando necessidade e finge que não vê, né? Ou não ajuda em nada na obra de Deus, seja qual for a sua religião, sabe? Não ajuda as coisas do alto. Complicado, né? E às vezes tem tanto dinheiro e vive, muitas vezes, de forma lamentável, né?
Continuando. Aí, gente, no versículo 19 tá os tesouros da terra, tá? Versículo 19, 20 e 21. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Versículo 22. A luz e as trevas. 22 e 23 para finalizar. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, luminoso, brilhará. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Certo? Os nossos olhos, gente, é uma entrada para o nosso corpo, para a nossa alma. Aqui, quando Jesus fala, se os seus olhos forem bons, é a forma como você vê, é a forma como você interpreta algo. De repente, duas pessoas veem uma mesma cena, mas o olho de um vê de uma forma totalmente dissimulada, totalmente errada, porque a maldade está nele, né? Então, se a maldade está nele, aquilo para ele se torna algo totalmente ao contrário. Aqui o Senhor nos exorta sobre os nossos olhos. Os nossos olhos são lâmpadas para o nosso corpo, tá? E se ele for trevas, não haverá luz. Não haverá luz em você. Você estará em trevas. Sabe aquela pessoa que já não vê sentido em mais nada? É o quê? Começou com o quê? Com o olhar, com uma situação que ela viu e deixou entrar. E foi entrando. E hoje formou o quê? Formou ninho de ratos que corroem a pessoa por dentro. Porém, quando os olhos delas é luz, cada vez mais ela ilumina, ela brilha. E assim se acontece, assim sucede. Essa foi a palavra de hoje, gente. Eu desejo que seus olhos sejam luz, que o seu corpo seja luz, que você ilumine por onde você passar, que você seja testemunha viva de Cristo, tá? Que a sua vida resplandeça ao Senhor que você serve, o Senhor que você crê, o teu Pai que está assentado ao mais alto sublime trono, tá? E se você estiver em trevas, busque a Deus. Peça para Ele limpar a sua visão. Peça para Ele te ensinar como ver as situações, as circunstâncias. E peça para Ele te ajudar. Porque grande é o Senhor, perfeito é Ele. E Ele consegue te ajudar a mudar, a se enxergar e a ser luz. Porque essa luz é Jesus. Essa luz não sou eu, não é você. Se tem algo de bom em mim, não é mérito meu, é mérito dele. E o que é ruim é meu mesmo, tá, gente? E o que é bom é dele. Essa foi a palavra, tá? Mas também lembrando que a palavra do Senhor tem que ser levada. Eu não tô falando para você deixar de mostrar as maravilhas de Deus, certo? Lembrando que Deus conhece a intenção do coração de cada um, tá? É isso. Essa é a palavra de hoje. Desejo que vocês tenham uma excelente semana. Uma semana abençoada, guardada e protegida por Jesus Cristo, por Deus. E que essas palavras venham criar raiz no seu coração, na sua mente. Aqui Deus também me exortou hoje, tá? Porque essa palavra também serve para mim em muitas coisas. Eu preciso melhorar muito. Mas estamos no caminho de casa, a gente está errando, está acertando, recalculando rota, mas que o Senhor esteja conosco em todas as nossas situações felizes, não tão felizes, mas que Ele seja a nossa base. Fiquem com Deus, gente, uma excelente semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Até mais.